Extensamente, o podcast onde conversamos sobre questões relacionadas com o bem-estar mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje vamos conversar sobre as consequências da mentira. De acordo com Paul Ekman, um psicólogo norte-americano que dedicou parte da sua vida a estudar a mentira e os seus efeitos, as pessoas mentem por razões muito diversas. Fazem-no sobretudo para evitar algum tipo de castigo, autoproteção ou proteção dos outros, manter a privacidade, evitar o embaraço e também colher benefícios e não pagar um preço por isso. Algumas pessoas mentem apenas pela simples possibilidade de sentir a emoção associada ao mentir sem serem apanhadas, testando assim o seu próprio poder e a capacidade de manter o controle de uma determinada pessoa ou situação. Embora a maior parte das pessoas diga frequentemente que quer saber sempre toda a verdade, em algumas circunstâncias acaba por ser mais reconfortante acreditar nas mentiras e, por causa disso, muitas vezes ignoramos pistas enganadoras e desculpamos comportamentos suspeitos para evitar as consequências negativas das mentiras que nos contam. Mas a mentira pode ter efeitos devastadores, sobretudo quando se faz uma racionalização da mentira para justificar a sua existência e o comportamento associado de que é necessário mentir por qualquer razão ou motivo. A filósofa sueca Cicela Bock estabeleceu o teste da publicidade, um processo para perceber se uma mentira pode ser justificada, sobretudo quando é criada por instituições. Segundo Bock, muitas vezes as pessoas têm apenas a sua própria consciência para verificar se uma mentira se justifica ou não. E como sabemos, a nossa consciência joga muitas vezes a nosso favor. As mentiras podem também destruir relações pessoais e de trabalho e quebram a confiança, que pode nunca mais voltar a ser recuperada. Viver uma mentira ou numa mentira, quando não expressamos a nossa verdadeira natureza, pode causar muito stress interno e grande ansiedade para manter essa mesma mentira. As pessoas que mentem frequentemente têm geralmente baixa autoestima e fazem-no porque consideram que assim causam uma melhor impressão aos outros e podem ser mais facilmente aceitos socialmente e agradar. Mas também pode acontecer que mentimos sem nos apercebermos que o estamos a fazer. Para conversar comigo sobre alguns dos meandros da mentira, tenho o Hugo Mendes. Hugo, quem és tu? Olá, Anabela. Antes de mais, olha, Olá. obrigado pelo convite, está bem? Pronto, olha, portanto, eu sou licenciado em Gestão de Marketing, pronto, e exerço também funções dentro da área, embora faça também, do ponto de vista autodidata, muitos outros diversos temas, gosto bastante de escrever, gosto bastante de fotografar também, e de fazer outras coisas também que, neste caso, que sirvam de exemplo e que eu gosto de facto de exercer. Pronto, eu sou exigente, antes de mais. sou muito exigente. Hum, Eu acho que uma das coisas que eu aprendi foram com as pessoas exigentes mesmo. São hum, pessoas que eu digo opa, que quiseram sempre o máximo de mim e quase nunca ouvi elogios. Pronto. hum, Portanto, eu aprendi um pouco assim também, eu não faço o mesmo, portanto, eu elogio sempre, para mim existe sempre um livro de reclamações e existe um livro de elogios, portanto, existem sempre os dois lados da moeda, não é? hum. Portanto, sou essa pessoa. Mas lá está, daquelas coisas que eu acho que nós aprendemos muito com a exigência, muito com aquela coisa de nós, é sempre possível fazer melhor. Uhum. Olha, Ok? e tu achas que é possível alguém passar uma vida inteira sem mentir? É uma pergunta muito difícil. É assim, para mim a mentira é uma forma de esconder a cobardia, ok? Sim. Portanto, essa forma de esconder a cobardia pode ser manifestada de várias maneiras, pronto. Mentir para mim nunca é bom, ok? Pronto. Nós Uhum. podemos omitir, independentemente do contexto onde nós estejamos, por exemplo, imaginemos, estamos a falar com um filho, com um menor, pronto. Neste caso, quando o menor, neste caso, nos dirige uma questão, não é? Portanto, nós podemos omitir e podemos esperar e podemos aguardar pelo momento certo para exatamente dizer a verdade. Pronto, isso é uma estratégia, não é? Portanto, agora, o mentir diretamente, para mim, nunca é bom. Portanto, eu Sim. acho que passar uma vida sem mentir é muito complexo. Portanto, quanto muito pode-se temporariamente passar um tempo sem mentir, sim.
Sim. E sabes, eu quando te fizeste a pergunta estava a pensar, imaginando, por exemplo, aquelas crianças no Tibete ou na China ou nos países de leste que fazem retiros ou vão muito cedo para mosteiros, não é, e fazem meditação a maior parte da vida e vivem assim uma vida mais dedicada aos outros. Imagino se eles também mentem, às vezes penso nisso, será que eles também em certas circunstâncias também mentem? Porque o mentir às vezes, nós achamos, nós no geral, não é? Que é um bocado inevitável, não é? Tendo em conta as circunstâncias que encontramos na vida e não sei se há alguma diferença entre viver num mundo complexo como nós vivemos ou viver num mundo, enfim, mais retirado, digamos assim. O que é que tu achas? Eu acho que aqui tem muito a ver com a contenção. Pronto, e estarmos contidos exatamente com aquilo que não devemos dizer no imediato, acho que, Uhum, acho que pode ter, acho que pode estar muito relacionado. Uh, e tu há pouco falaste que a mentira também tem muitas consequências da ansiedade. Pronto. E atenção que a ansiedade é uma sim. coisa muito ocidental. Portanto, a questão mais oriental, elas estão muito mais focadas, na minha ótica, naquilo que eu leio e naquilo que eu vejo também algumas pessoas, do ponto de vista oriental, estão muito mais focados em combater essa ansiedade, a ansiedade em geral. Pronto, ou Sim. seja, eles conseguem muito bem, agora também pegando aqui no teu exemplo, eles conseguem combater isso muito melhor do que nós. Pronto. Nós precisamos sempre de fármacos e de recorrer exatamente a outro tipo de adições, não é? Para Uhum, combater esse tipo de situação. Eles, com meditação, conseguem basicamente ultrapassar estas situações. Portanto, eu acho que aquilo que eles fazem, eles contêm-se e no momento certo dizem aquilo que têm a dizer. uhum. Olha, e há bocadinho tu falavas na omissão. Tu achas que omitir é mentir de alguma forma ou é diferente? É diferente. É uma forma de mentir, sim. Mais uma vez, como eu disse logo ao início, para mim a mentira é uma forma de esconder a cobardia. Pronto, ao mentir também não é, lá está, não foge exatamente da mesma situação, mas é uma forma um bocadinho mais leve e mais, vá lá, mais frontal de nós dizermos que este não é o momento ideal, o momento ideal é aquilo. Pronto. Ou seja, nós levamos exatamente a questão de que não queremos, portanto, divulgar aquilo que temos que dizer no momento e então Uhum, transportamos para mais tarde. certo. Portanto, Eu não também deixamos de ter caráter, não é? Portanto, o certo, caráter certo, continua connosco. Aqui a certo. mentira tem muito a ver com o caráter, ok? Tem a ver Uhum, com aquela questão de que nós um, queremos realmente dizer a verdade e dizer aquilo que se passou e dizer aquilo que nos vai epá, na alma e no corpo e tudo isso, pronto. Mas se calhar o momento não é o certo, pronto. Mas uma coisa é dizer deturpadamente aquilo que sentimos e aquilo que aconteceu. Outra coisa é, pronto, é tentar esperar, aguardar um pouco e transportar para mais eu tarde. percebo. Sim, sim. Sim, porque aliás tudo o que eu tive a ver e o Ekman fala nisso, a mentira, está mais associada à intenção de enganar do que propriamente veicular informação que não é correta ou não é verdadeira. Embora, quando nós falamos, por exemplo, de fake news, se calhar algumas, ou a maior parte das fake news que existem, se calhar têm a intenção de enganar, não é? E portanto, se calhar aí é mesmo mentiras, não é? Exatamente, mas aí, pronto, aí lá está, aí se incide naquele tema da desonestidade. Ou seja, a Exato, sim, desonestidade é uma forma de manipulação, que em sim, muitos casos legais é crime. Pronto. E nós certo. temos, nós temos muitos agentes, muitas pessoas, portanto, muitos partidos políticos, que fazem exatamente esse tipo de propaganda da desonestidade, que é através da manipulação, portanto, da informação, tentar, pronto, convencer pessoas, pronto, menos informadas, e que não têm que estar todas informadas, obviamente, acho que o nosso objetivo enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de informar as pessoas como elas devem ser informadas, do ponto de vista social, académico, tudo isso, e a desonestidade, portanto, a desinformação tem a ver exatamente com isso. Portanto, essas entidades acabam por ser irresponsáveis exatamente porque têm este tipo de impacto negativo na sociedade e nas pessoas. Exato, exato, exato. Como
como eu falei há pouco na introdução, da Bock, da filósofa, que diz que de facto, mesmo nas instituições, quando elas procuram mentir por qualquer razão, nem sempre é fácil, e ela estabeleceu um processo para tentar evitar isso ao máximo, mas de facto a conclusão dela, o que ela diz é: estamos sempre dependentes, em última análise, da nossa consciência, e como nós sabemos, a consciência humana nem sempre anda lado a lado com a honestidade, não é? Exatamente, porque aqui também nós temos que ter sempre que a questão da mentira e a questão da desonestidade tem a ver com que nós queremos sempre alguma coisa do outro lado. Ou seja, nós queremos estabelecer algum tipo de relação para termos o nosso benefício. Certo. Ok? Portanto, há sempre um benefício que tem que ser conquistado. Daí o veículo, ou pronto, como quiser chamar o canal, através de uma mentira, através da desonestidade, para nós conseguirmos exatamente o retorno, não é? Portanto, conseguimos esse benefício. Portanto, politicamente, socialmente, a desonestidade existe em torno de todos nós, a gente sabe, não é? As mensagens que nós vemos, Sim. a manipulação da comunicação social, a forma completamente dispar e completamente, pronto, e com dualidade de critérios que ocorre com alguns líderes de opinião. Portanto, nós vivemos com isso o dia a dia, não é? Uhum. Portanto, e as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista, pronto, digo psicológico, porque Uhum. acontece a todos, aconteceu-me também a mim, obviamente, acabam por sempre ficarem convencidas por mentiras. Através da Exato. mentira Hum. conseguem ser manipuladas. Exato. É porque também às vezes é difícil perceber quando, é uma mentira ou não, não é? É porque às vezes não é fácil perceber se aquilo que nos está a ser dito ou que nos está a ser mostrado é mentira ou é verdade. Sim, uma das formas que eu tenho de. Pronto, as discussões que eu tenho muitas vezes com algumas pessoas, é o facto de que, para, neste caso, alguém acreditar numa desonestidade ou numa narrativa, vamos chamar narrativa, se calhar assim é melhor, Uhum. pronto, numa narrativa de alguém a tentar convencer a outra pessoa de que aquela mensagem, basicamente comunicar, é igual a tornar comum. Pronto. Temos que ir ao início da palavra para sabermos exatamente quais é que são, qual é que é o significado do termo, não é? Pronto, comunicar Sim. é tornar comum. E então, basicamente, essa pessoa, como a narrativa, quer tornar comum uma mensagem. Pronto, então essa pessoa tem conhecimento de causa daquilo que está a dizer. Ou seja, eu não falo só de factos académicos, eu não falo só de uma forma científica de ver as coisas. Essa pessoa viveu, de facto, aquilo que está a dizer. Uhum. Portanto, é uma das coisas que eu confronto muito e acabo porque, tendo só um ponto de vista, não é? Uhum. Nunca é suficiente para nós concluirmos o que quer que seja. Nós temos que ter Uhum. os vários pontos de vista sociais, não é? Portanto, imaginemos que Uhum. temos aqui quatro públicos-alvo ou quatro tipologias que atingem exatamente este fator que nós estamos aqui a apontar. Então nós temos que vivê-los, não é? Nós temos que passar por eles. E isso é uma das coisas que muita gente não o faz. Portanto, e as pessoas, às vezes os agentes que fazem algum tipo de comunicação assim menos honesta, acabam por só estar só num ponto de vista e acabam através desse ponto de vista e do populismo, da ferramenta do populismo, convencer exatamente todos os outros. Exato. Portanto, acho que é daquelas coisas que eu costumo sempre dizer que põe-te sempre no lugar do outro, ok? Antes de concluir o que quer que seja, põe-te sempre no lugar daquele do A, do B, do C e do D. Pronto, é muito Exato. importante. Mas isso que tu estás a dizer faz-me sentir um bocado mal, porque eu, por exemplo, eu minto imenso à minha avó. A minha avó tem 100 anos, mas ainda está perfeitamente bem cognitivamente, e eu custa-me imenso dizer-lhe a verdade. Por exemplo, quando falamos ao telefone e ela pergunta: "Está tudo bem?" E eu digo: "Sim, está tudo bem", mesmo que não esteja, não é? Portanto, eu Mas ando a tu mentir podes. à minha avó há anos, né, a dizer que está sempre tudo bem, nunca nada está mal, não é? Mas claro que eu faço isto porque eu ponho na balança entre o sentir mal por lhe mentir ou sentir mal por lhe causar preocupação, não é? Porque depois ela não dorme e depois fica preocupada porque está longe de mim e porque não sabe o que é que se passa comigo e depois, enfim. E portanto, eu Vamos. ponho sempre na Sim. balança, não é? O que é que me faz sentir menos mal? É mentir-lhe ou é dizer-lhe a verdade e pensar que depois ela fica super preocupada, não é? Se calhar é aquilo aquilo que a minha sugestão pessoal é assim, faz um bocado ao contrário. Ou seja,
o que é que ela quer ouvir? Achas que ela quer ouvir uma mentira? Ou achas que ela quer ouvir que a neta está bem? Pois, eu acho que é as 2 coisas, porque o ela querer que a neta esteja bem é uma mentira ao mesmo tempo, porque eu não estou 100% bem a toda hora, a todo momento, Ela não quer é? ouvir que a neta esteja bem, mesmo Exato, que não esteja assim tão bem como ela está à espera. Mas que a neta diga exatamente, da forma mais transparente possível, aquilo que está a passar. sim, eu às vezes o que eu faço é misturo um pouco da verdade, não é? Por exemplo, que é verdade, por exemplo, se está frio, eu digo: "Está um frio, tenho frio". Pronto, não é? É verdade, está frio, tenho frio, digo-lhe que Claro. está frio. Ou, sei lá, ou que, por exemplo, queria comer qualquer coisa e naquele dia não tinha para comer, mas assim no sentido em que tínhamos esquecido de comprar, ou uma coisa assim qualquer, não no sentido que estou a passar fome, não é? Pronto, e isso sempre dá um pouco mais de, pronto, de verdade, que é verdade, não é? Que eu lhe digo. Mas às vezes sinto-me um bocadinho mal de estar a dizer, ela pergunta: "Mas está tudo bem? Tens dinheiro para comer? Está tudo bem? Não estás doente?" E eu digo: está tudo bem, não estou doente, tenho dinheiro para comer, está tudo bem". E às vezes, quer dizer, às vezes eu gostava de lhe dizer que não estou bem, mas não no sentido de tipo, estou a passar fome ou estou, não é? Mas no Sabes? sentido de ser mais verdadeira, no sentido de lhe dizer, Claro. "Oh avó, hoje por acaso não estou muito bem, mas olha, é porque é assim, eu hoje o dia está assim", mas eu não posso dizer isso, porque eu sei que ela vai ficar muito preocupada. E Mas portanto, porquê que vai ficar preocupado? Sabes, tens a sei certeza que isso porque vai ela acontecer? diz-me depois, ela diz-me, e eu acho que ela não mente. Também pode Sabes, acontecer, sabes, estamos a sabes, mentir uma sabes à que eu também outra, não tenho é? uma avó. Eu também Sim. tenho uma avó, pronto. E E aquilo como que. é, mente ela ou não? Não, eu não minto. Não, 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 claro que não. Não. Ela, quando eu tenho problemas, eu digo: olha, tenho estes problemas. E ela, pronto, lá está, estamos a falar de gerações diferentes da nossa, são gerações Sim, mais fatalistas, mais, pronto, em que tudo vai correr mal, etc. Como tu também tens, pronto, como sabes, né? claro. Pronto, são pessoas que sofreram aquilo que nós não sofremos, nós estamos aqui, como se costuma dizer, estamos aqui os miúdos mimados aqui a falar sobre estas coisas, mas não Sim, verdade. sofremos aquilo que eles sofreram, é um facto, mas pronto, mas lá está, mas também temos que reconhecer um pouco isso. Aquilo que eu falo com a minha avó, basicamente, e agora também fazer daqui um paralelismo daquilo que estavas a dizer, eu falo com elas dos problemas que eu tenho. Eu não tenho problemas nenhum com isso. Ela fica preocupada, não faz a leitura como, por exemplo, nós estamos aqui a fazer. Claro que não, é uma leitura um bocadinho diferente. Mas, acima de tudo, eu não minto à minha avó. Eu digo que as coisas não estão bem, uh, se não estiverem bem, claro. E Sim. falo porque é que não estão bem. E aquilo que ela quer ouvir, basicamente, é o que é que eu posso melhorar, ok? O que é que nós podemos melhorar para que as coisas fiquem realmente bem. Pois, É pois. isso que ela quer ouvir. Portanto, ou seja, Certo. nós não omitimos absolutamente nada aos nossos avós, e estamos a falar de uma geração completamente diferente da nossa, mas também arranjamos soluções. Acima de tudo, arranjar soluções logo. Portanto, vó, as coisas não estão bem, mas eu tenho esta solução. E esta solução vai acontecer. E nós vamos pôr em prática isto. E Uhum. pronto, é o que eu faço e ela dá-se muito bem comigo. E a minha tia-avó também. Ainda bem, ainda bem. A minha avó também está bem comigo, mas eu acho que também tem a ver com a maneira de ser dela, não é? E a maneira como ela lida com as coisas e o facto de já ter 100 anos e sentir que não tem muito controle, não é? Uhum. Eu sei que a minha avó, se fosse há uns anos atrás, se ela tivesse mesmo até 70 anos, se eu lhe dissesse: "Olha, agora estou a passar por um momento um bocadinho mais difícil", eu tenho a certeza que ela dizia: "Olha, vou ter contigo", não é? Pois. E eu sei que ela aos 100 anos é impossível, não é? Pronto, e eu sei que ela porque ela já me disse, não é, que: "Pois, eu depois fico a pensar e não durmo à noite, porque fico a pensar e o que é que se pode fazer?" E eu digo-lhe sempre, né: "Avó, o que se pode fazer sou eu que o tenho que fazer", não é? Mas ela sempre foi muito protetora de toda a família e acha que tem que me proteger, apesar de eu já Claro. ser mais que maior de idade, mas ela acha que ainda tem que fazer alguma coisa para me Sim, proteger, né. há uma palestra que eu vi de um professor acho que foi de filosofia ou de psicologia, já não me recordo, já foi há muito tempo. E então foi uma das coisas que, pá, que me marcou. Foi na altura que eu estava na escola ainda, e ele foi lá fazer uma apresentação, e uma das coisas que ele disse, pá, uma coisa que me marcou e fiquei sempre com isto na ideia, foi que nós mais jovens, quer dizer, pronto, os mais jovens que os outros, têm sempre aquela ideia de que portanto, a nossa geração anterior nunca passou por aquilo que nós passamos.
Has de parar que nós uhum, nunca dizemos as asneiras, nós não somos frontais, nós não dizemos as coisas como estamos a dizer a amigos, para a nossa família, para os nossos avós, por exemplo. uhum, Porquê? uhum, Porque nós pensamos que eles não passaram por exatamente aquilo que nós passamos, ou muito próximo daquilo que nós passamos. uhum, E está errado, está muito errado. Nós temos que ser abertos com eles, assim, acima uhum, de tudo, muito, muito abertos com eles, porque eles já passaram por isso. uhum. Eles Sim. fingem é que não passaram. Ou seja, eles sempre tentam mascarar um pouco a sua vivência, não é? Uhum, Mas passaram. Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui pronto, a varrer para baixo do tapete, como se costuma dizer as coisas, mas nós sermos frontais e falarmos aquilo que quisermos falar, obviamente, pronto, até aquilo que a nossa informação permitir. Pronto, mas de resto não devemos esconder, acima de tudo. uhum, uhum, uhum. E É tu seguir. achas então que não há mentiras boas, né? As chamadas mentiras brancas ou Não, acho que não. que Acho que é uma coisa muito são do mais ser humano. benévolas para a proteção? É assim, a mentira também, do ponto de vista social, é uma forma das pessoas se elevarem. Ok? Uhum, Pronto. Porque as pessoas, é mais confortável varrer para baixo do tapete do que confrontar. Ok? certo. Isso é um problema que nós temos na nossa sociedade, pronto, portuguesa, Hum, que nós fazemos muito isso. Eu acho que é errado. Lá está, nenhuma sociedade é perfeita e nenhuma cultura é perfeita. Ok? Pronto, não há culturas perfeitas. Não há países perfeitos, como tu sabes. uhum, Portanto, e o nosso problema é nós varremos muito debaixo do tapete e é muito mais confortável socialmente sermos uns yes men do que estarmos a confrontar exatamente o problema e resolver o problema de fundo. Pronto. uhum, E a mentira ocorre muito por aí também, não é? Portanto, uhum, e às vezes as pessoas elevam-se muito pela mentira e acabam por prevalecer exatamente de uma forma um bocado, pronto, um bocado injusta, um bocado não, muito injusta. uhum. E pronto, E essa mentira é, no fundo, é para manter um certo estatuto social, não é? Ou seja, não mostrar, e não mostrar fraqueza, não é? Fraqueza não é só, social. não é só, eu acho que o estatuto social não tem a ver com mentira, tem a ver com o protagonismo. Protagonismo. As pessoas mentem para conseguir protagonismo. As Uhum, pessoas mentem para querer atenção. Pronto. uhum, E depois o estudo social pode evoluir a partir daí. Pronto. Mas acima de tudo é o protagonismo e a atenção que a mentira leva diretamente. uhum, Sempre. Aconteceu comigo, pelo menos. uhum, Aconteceu comigo, com a minha ex-mulher, com mais outra pessoa também. São pessoas que só quiseram protagonismo e atenção, praticamente. E pronto. E depois foi uma cascata de eventos que ocorreu. Pronto, e depois tive que tentar, neste caso, falar com as pessoas a quem de direito sobre uhum, aquilo. Uma das coisas que eu pensava, julgava, pronto, que já tinham saído do mapa desde quando éramos mais jovens, é que as pessoas faziam sempre, portanto, um tipo de questão do género, olha, aconteceu isto, mas está tudo bem. Ou seja, faziam sempre portanto, perguntas a outra envolvida, ou seja, não se ficavam só apenas por um lado, falavam uhum, exatamente com outra pessoa e questionavam exatamente o que é que se passou, mas está tudo bem, pá, disseram-me isso foi mesmo assim que ocorreu. Pá, e de facto houve pessoas pronto, que se dirigiram a mim e me perguntaram exatamente sobre e fazerem esse double check, como se costuma dizer. Houve uhum, outras pessoas que não fizeram isso. uhum, Aí é que eu sofri. Pronto, aí foi uma das coisas que eu fiquei completamente angustiado, porque uhum, são pessoas que, ainda por cima, são pessoas que eu trabalhei do ponto de vista mais político, de campanhas, etc. E são pessoas que nem quiseram saber a minha versão. Portanto, uhum, quando nós estamos numa situação onde que há muitas pessoas em que nós nos envolvemos e que nem nos querem ouvir, isso aí é que a gente sofre do mais possível, mesmo. uhum. É uma certa forma de invisibilidade que foi manipulada, ou seja, foi criada por outras pessoas, não é? Completamente criada para essas pessoas que só querem protagonismo e depois ainda por cima foi protagonismo. Aliás, foram informações que foram feitas de forma criminosa, que foi invasão de privacidade, exposição de conteúdo sem consentimento. Portanto, foi de uma forma criminosa em que chegou Uhum, exatamente uma entidade responsável. Eu não vou falar em partidos políticos, nem empresas, portanto, vou falar uhum, como entidades. Pronto. Chegou uma entidade muito responsável do ponto de vista nacional, em que basicamente pronto, ninguém me quis ouvir.
Eu fiquei, sofri bastante, não foi por causa da entidade, obviamente, a entidade, Uhum. mas tem a ver com as pessoas que lá estavam, as pessoas com eu lutei, por causas, estive com eles no terreno, na rua, fiz montes de coisas e nem sequer me quiseram ouvir. Isso para mim Uhum. para mim e para toda a gente, é algo que eu não recomendo mesmo, Uhum. e aí se vê o caráter das pessoas. Uhum. Ao contrariamente do meu emprego, por exemplo, não foram pessoas que me quiseram ouvir e depois, pronto, com os dados todos, viram que aquilo não tinha pernas, aliás, aquilo pronto, não tinha ponta para onde se pegasse, como costuma dizer na gíria, pronto, e acabaram por me dar razão. Mas, e outras também, todas as outras, só que há aquelas coisas, esta coisa da mentira também tem muito a ver com que quando tu és uma pessoa muito disruptiva, quando as pessoas não Uhum. gostam de ti por alguma razão, estão sempre à espera de algum tipo de pretexto para te escorraçar. Para ostracizar, não é? Para pôr de Exatamente. lado alguém, É não é? isso mesmo. E eu senti isso, Uhum. e eu senti isso. Eu senti bastante isso. Outras pessoas me deram a mão, muita gente me deu a mão, outras forças me deram a mão, mesmo. Uhum. Não posso queixar da falta de apoio, não posso mesmo queixar. Agora, a minha angústia e aquilo que eu fiquei completamente de rastros foi pessoas com que eu estive, entendes? Em Uhum. que nem quiseram saber de mim. A resposta foi: cuida-te, foi, epá, não quero saber da tua vida pessoal, mas quando uma pessoa te diz não quer saber da tua vida pessoal, das duas uma, é porque está a ouvir exatamente aquilo que estão dizendo nas tuas costas, ok? Pronto. Uhum. Ou então não quer saber a tua versão, pronto, basicamente. E pronto, e depois foi. Diz, desculpa. Não, eu ia dizer, como é que uma mentira, isso é levar uma mentira às últimas consequências, não é? Sim, E sim, como a claro. mentira às vezes acaba por ser aceite, não é? No grupo social, e as pessoas não fazem sequer um esforço ou fazem Sim, um eu acho que. movimento no sentido de saber se de facto é verdade ou não, não é? Aceitam automaticamente uma mentira, não Pronto, é? é isso é aquilo que comigo mesmo costumo dizer é que são pessoas que, se não querem saber a tua versão, pá, fizeram-te um favor. Pronto. Ou seja, são pessoas que não te interessam, Certo. basicamente. E eu sempre, pronto, eu sempre quis, pronto, sempre tentei ser o mais neutro possível. E aquilo que ocorreu pronto, não são as mentiras que estão, neste caso, registadas na divisão criminal da PSP. Uhum. Pronto, e que eu não recebi nenhuma queixa, basicamente, só para te dizer que tudo aquilo que aconteceu, toda a panóplia de eventos que ocorreu, eu não recebi nenhuma queixa, portanto, aquilo era mesmo tudo só mesmo fantochada, Uhum. foi só coisas de redes sociais e nada mais do que isso. Portanto, nada daquilo aconteceu, daquilo que me Substancial. foi. Exato. Mas eu, neste caso, uma das coisas que eu depreendi foi que depois, quando eu fiz a queixa, não fiz a queixa, foi quando houve vários ataques que me fizeram, várias coisas que ocorreram, e depois eu fui chamado, neste caso, presencialmente, para estar lá, pronto, a proteger, né? E então Uhum. aquilo que me disseram foi que aquilo que lhe fizeram é crime, e você não sabe. Além dos crimes que lhe cometeram, fizeram-lhe também a destruição da sua imagem, pronto. Uhum. E você não sabe, mas isto aqui também é crime. Pronto. Não Uhum. fazia a mínima ideia e tive lá deixar os nomes das pessoas todas que me fizeram exatamente isso. Não foram muitas, pronto, foram 3 pessoas. Uhum. Mas pronto. O Mas o que é diz. que tu retiras desta situação, assim, em termos de aprendizagem, de algo de bom, do mau, não é? Que foi uma Sim, situação claro. extremamente angustiante e má para ti, mas Sim, foi para mim, depois foi para a olhas minha para filha, trás, o que é que tu retiras foi para disso? toda a gente. Não, o que eu retiro é assim, eu não deixo de acreditar nas pessoas, ok? Não vou estar aqui a fazer aquele papel do vigilante. Uhum, Não deixo de acreditar nas pessoas, não deixo mesmo. Lá está, há males que vêm para bem também, como se costuma, uhum, é um clichê, mas acima de tudo eu acho que hum, há que uma das coisas que eu depreendi é que pelo menos a minha filha vai ser munida de ferramentas um pouco diferentes daquilo que eu fui munido. Ou uhum, seja, eu acho que ela vai ter que ter algum tipo de. Aquilo que eu lhe vou dizer, acho que ela vai ter algum tipo de cuidado. Pronto, que eu sempre fui uma pessoa que sem secretismos, sempre fui muito um livro aberto, e já me chamaram livro demasiado aberto. Depois percebi porquê. Pronto, mas sempre fui muito dado e sempre fui sempre sem problemas de absolutamente nenhuns. Mas de uhum, facto vejo que há pessoas que quando nós estamos num patamar um pouco mais visível, as pessoas uhum. aproveitam sempre disso.
Uhum, E há sempre pessoas que se podem aproveitar disso de uma forma mesmo cruel. uhum, E foi aquilo que eu senti. Pronto. uhum, Ah, e então aquilo que eu digo é que, pronto, somos nós, não devemos nunca deixar de reconhecer realmente quem nos quer bem. E nunca devemos deixar de acreditar nas pessoas, sempre, ok? Portanto, uhum, não vamos agora estar, se uma coisa destas nos acontece, pá, está bem, ok, aconteceu, pronto, uhum, fez-nos mais fortes, mas vamos continuar a uhum, acreditar, sem problema nenhum. uhum, Agora, é assim, se eu for mudar por causa disto, não vou mudar, não vou. uhum, Vou continuar a ser o mesmo, a sério. Vou mesmo continuar a ser o uhum, mesmo. Não tenho rancor nenhum mesmo. uhum, São pessoas que já admitiram que fizeram aquilo que fizeram. Uh, Pronto, está na justiça, está registado. Não acho uma forma de mudar aquilo que eu acho que para o ser humano, para o ser social, seja benéfico. uhum. Não acho que devemos mudar isso. Acho que devemos continuar exatamente isso e promover exatamente isso. Uhum. Tu, tal como eu, és uma pessoa muito frontal e muito diz as coisas geralmente muito diretamente e sem grande rodeio. E tu não achas que pagamos às vezes um preço um bocado alto por isso? Sim, sem Eu dúvida. às vezes acho que as pessoas, muita gente não está preparada para a honestidade. Não está. Eu acho que assim, a nossa sociedade portuguesa está muito pouco preparada para isso. Foi aquilo que eu estava a dizer há pouco. É muito mais fácil, muito mais confortável nós varrermos para baixo do tapete os nossos problemas do que expor a situação. Não é? Portanto, é muito mais Uhum, confortável. Portanto, nós sabemos que conseguimos conviver com muito mais pessoas se escondermos aquilo que realmente não é assim muito confortável para todos. Mas eu acho que nós perdemos muito por ser assim. Lá está, mais uma vez, não há culturas perfeitas. A nossa parte da imperfeição é a nossa resistência à mudança muito forte, não é? uhum, Que é para o bom e para o mal. Pronto, a resistência à mudança é uma coisa que as coisas demoram sempre 30 anos a cá chegar, derivado do resto do Ocidente, por alguma razão. Nós somos muito teimosos, somos pessoas que não uhum, querem coisas novas, estamos sempre a resistir, a resistir, a resistir, e depois varremos os problemas. Pronto, e depois é essas coisas pronto, que eu acho que nós temos que combater. Portanto, são pessoas como uhum, nós, como eu e como tu, que faz por anular um bocadinho este tipo de conforto, não é? O uhum, conforto é mau, não é? uhum, Nós temos que assumir o conforto como uma coisa má, não como uma coisa boa. Portanto, uhum, não é à toa que se fala da zona de conforto, uhum, nas redes sociais e coisas do género, mas não é só a zona de conforto, o próprio conforto do ponto de vista social, do ponto de vista quando nós estamos a falar não só de nós próprios, como também do nosso meio ambiente, nós não nos podemos conformar exatamente numa coisa que pensarmos só em nós temos que pensar em todos, não é? uhum. E quando temos que pensar em todos, nós temos que ser plurais, acima de tudo. E ser plural é também não mentir. Aliás, nós só conseguimos crescer através às vezes, da dor, não é? E da dificuldade. Às Claro, vezes o conforto não nos deixa crescer, não é? Não aprendemos. exatamente, sim. Nós, seres humanos, enquanto geral, demoramos muito tempo a aprender, não é? E a história mostra-nos isso, que às vezes parece que não aprendemos nada, não é? E ao mesmo tempo, se nós continuarmos sempre na nossa zona de conforto e no que nos é familiar e no que nos é mais simpático, digamos assim, acabamos por se calhar não crescer, não é? Exatamente, portanto, isto tudo isto que me aconteceu a mim, que te aconteceu a ti também, e pronto, e a outras pessoas, estas coisas tornam-nos mais fortes, portanto, estas coisas têm que ser dialogadas, têm que ser comunicadas, portanto, para as pessoas também perceberem um bocadinho que, epá, não é muito mais fácil, por exemplo, agora vou dizer uma coisa que é muito grave na nossa sociedade, ok? Pronto, Uhum. vou partir aqui a louça toda. É muito mais Sim. fácil, é muito mais fácil um casal em Portugal, ok? Digo em Portugal que nos outros países não é bem, nos outros países não latinos, pronto, Uhum. os anglo-saxónicos não funcionam muito assim como nós, mas, por exemplo, é muito mais fácil como casal, ok? Nós somos infelizes, epá, não gostarmos da relação, epá, não haver absolutamente nada do ponto de vista mais empático. Uh, Pronto, é muito mais fácil sermos assim, mas temos o nosso conforto, não é? Uhum. Financeiro. É muito mais fácil, não é? Estamos assim uma Uhum. vida inteira, do que, epá, nós dizemos, epá, eu não tenho nada a ver com esta pessoa, eu respeito esta pessoa, não tenho nada a ver com ela, epá, mas quero-me separar.
e quero Uhum. continuar a minha vida de outra forma. Pronto. Esta parte, esta disrupção, é que é difícil fazer. Uhum. Quase Verdade, ninguém em Portugal faz isto. verdade. Ou seja, as pessoas preferem ser infelizes, mas estamos a falar, e atenção, não é só para as pessoas. Desculpa interromper-te, Anabela, não faz mas mal. não é só para as pessoas, não é só para nós. É para a nossa família, é para o Uhum. emprego, Uhum. ok? É para o nosso núcleo de amigos, é para os partidos políticos. E não há, atenção, não há distinção. Uma coisa que eu aprendi muito com isto foi: não há distinção entre o contexto pessoal, profissional e político, ok? Tudo Uhum. influencia. Uhum. Isso, Se o isso mundo é um também berlinde, concordo. se o mundo é um berlinde, nós somos uma ervilha. Pronto. Concordo, concordo. Portanto, Eu ia não há só dizer, distinção, não há distinção. sim, eu ia só dizer quando estavas a falar dos casais e das pessoas viverem, preferirem viver de forma infeliz e no conforto do que sair. E depois aí voltamos àquilo que falámos há bocadinho, da extrema ansiedade de viver de forma infeliz, Uhum. e todas as consequências que isso traz. E no fundo é viver uma mentira também, não é? Portanto, a pessoa está Exatamente, numa relação e não está exatamente. feliz, está a viver uma mentira, não é? Completamente. E isso traz uma pressão enorme, mental e física até, para as pessoas naquela situação, não é? E portanto, Completamente. como diz, isso depois extravasa para tudo o resto, né, para o trabalho, para a vida social, para a relação com os familiares, com os filhos, com a família mais extensa, e isso tudo por causa de manter viva uma mentira, né, que se calhar não ajuda ninguém, não é? As pessoas preferem viver essa mentira para fazer bom aspecto, acima de tudo. Ou Pois, seja, elas pois, não vivem para elas próprias. Elas vivem para o seu estatuto. exato, exato. E é um bocado aquilo também que eu falava há pouco, é também às vezes uma forma de ser aceito socialmente, porque as pessoas têm esta percepção que se tiverem um determinado estilo de vida, que para algumas pessoas inclui um estilo de casamento ou de relação, pode nem ser casamento, pode ser uma relação simples, afetiva ou outro tipo de relação. E às vezes as pessoas têm essa percepção de que têm um modelo de relação na sua mente e é esse modelo que querem, e depois às vezes esse modelo falha na realidade, não é? Porque as pessoas mudam, porque as circunstâncias mudam, mas no entanto as pessoas mantêm só porque acham que socialmente se mantiverem esse modelo, são mais aceites ou têm mais sucesso, não é? Uhum, exato, eu posso contar uma história até engraçada. Agora estou a fazer aqui Sim, um momento de humor, mas um momento de sim. humor assim, pronto, interessante. Tenho um amigo que, e depois ele há de ouvir esta gravação, que ele me disse que quando eu me divorciei, ele disse-me logo: Olha, já não és o exemplo da minha mãe. E então depois eu no outro dia eu perguntei-lhe: Olha, então, e quando voltar a casar, quem sabe outro dia já volta a ser o exemplo da tua mãe? Pronto. Portanto, lá está, isto aqui tem esse tipo de estatuto social muito, muito forte, não é? Portanto, Uhum, é muito fácil mentir em Portugal. É muito fácil. É muito fácil nós sermos outra pessoa, é muito fácil varrermos baixo do tapete. Uh, eu acho que nós perdemos muito em ser assim, na minha opinião. Acho que nós uhum, devíamos ser muito mais frontais, acho que devíamos ser muito mais, ouvir o nosso próprio corpo e aquilo que nós realmente queremos. uhum, Porque digo-te, é assim, a minha vida, quando eu tinha tudo, praticamente. Quando me divorciei, eu tive de estar em uhum, hotéis, ok? uhum, uhum, Portanto, estou a falar aqui de uma situação aqui bastante drástica, uhum, em que tive que recompor a minha vida. uhum, Portanto, agora, se eu voltava atrás, não. Claro que não. Estou muito mais feliz assim, muito mais mesmo. uhum, Porquê? uhum, Porque eu reconquistei um bocadinho aquilo que eu estava à procura, que era o meu genuíno, não é? Portanto, uhum, e nós quando procuramos o nosso genuíno, nós realmente nós não queremos mesmo, não temos necessidade de estar a omitir coisas, de estar a mentir, de estar a dizer uhum, que queremos isto e afinal não queremos. Não, não, não esquece. uhum, Não, uhum. não mesmo, a sério. Foi engolir sapos? Não, nunca mais. Não mesmo. Eu percebo o que estás a dizer. Eu, quando divorciei também, uma das coisas que eu notei foi a perda de alguns amigos, que
Enfim, que eu também contribuí para isso de alguma forma, porque saí do país, não é? Mas Uhum. por outro lado, também acho que houve pessoas que se calhar eram só amigas do casal, não é? E depois, talvez por não saberem, como tu dizes, em Portugal nós não temos alguma dificuldade para lidar socialmente com algumas coisas e talvez por não saberem lidar com a situação em si, o facto de passarmos a ser 2 pessoas separadas, já não éramos um casal, não é? Não sei se não sabiam lidar com isso ou se de facto a amizade só existia porque éramos um casal e deixámos de ser e a amizade deixou de existir, não é? Sim, sim, disseram mesmo do género que e perguntei: "Olha, mas porquê é que a tua esposa se distanciou de mim?" "Ah, olha, digamos que até seres divorciado és o maior e depois de divorciares, olha, és uma merda." Sério, aconteceu isto fidedignamente, ou seja, socialmente, a questão do divórcio e a questão de seres a pessoa fantástica e passares de ser a pessoa, epá, esquece, fantasticamente, não é? Portanto, acontece isso, Uhum, acontece bastante. uhum, A questão do status quo é muito, muito presente em nós, que é uma pobreza uhum, de espírito autêntica, é uma pobreza, uhum, e nós sabemos que é, não é? Pronto. Agora, é assim, nós também temos que, às vezes, aquilo que o meu pai me diz, às vezes nós também temos que saber um pouco o sítio onde estamos, não é? Pronto, e temos sim. que nos colocar exatamente nisso. Pronto, e é perceber. Pronto, não é que a gente concorde, claro. Pronto, obviamente que a gente não concorda. E sabemos que isso é uma pobreza de espírito, mas ao fim e ao cabo é tentarmos aqui a arranjar aqui, apaziguar aqui um bocadinho aqui as coisas, não é? E arranjar aqui meus termos. Uhum. Uh, mas pronto, de facto é muito mais fácil ser-se casado e ser-se infeliz do que ser-se solta ou divorciado e feliz. É muito mais aceito socialmente na cultura portuguesa ser-se casado E infeliz do infeliz que do que ser-se divorciado feliz. É muito mais aceito na cultura portuguesa. Epá, e que tirem esta frase do contexto à vontade, não me importa absolutamente nada. E depois também há aquela ideia de que, os homens geralmente depois de se divorciarem casam mais rapidamente do que as mulheres, não é? Eu pergunto-me se o divórcio é mais custa mais socialmente às mulheres do que aos homens. O que é que tu achas? Não concordo. Achas que não? Eu acho que não. Posso explicar. Olha, eu sou, pronto, tenho uma casa, pronto, neste caso comprei uma casa há três meses em Lisboa, Uhum, pronto, uma casa pronto, comprei-a pronto, portanto estou no trabalho que já conheces, efetivo, tenho uma vida estável, estou completamente à vontade, e não consigo guarda partilhada, porque uhum. sou homem. A Portanto, essa sério? questão, eu não tenho guarda partilhada. Pois, exatamente. Pronto. Hum. Portanto, numa situação destas, em que eu estou estável, sou a pessoa que tu já conheces, não consigo guarda partilhada. Portanto, essa questão, claro que sim, atenção, pronto, eu acho que nós somos uma sociedade muito machista, acho que sim, sim, sem dúvida, que a mulher, epá, neste caso, tem muito menos condições do que o homem tem, ganha muito menos que o homem, sem dúvida. Não, eu subscrevo, ok? Não tenho. Uhum, Agora, é assim, na questão da guarda parental, nós ainda somos muito século XX. Muito mesmo. Bastante. uhum, E, portanto, qualquer coisinha que aconteça, qualquer tipo de beneficiosidade que ocorra no tribunal, esse tribunal eleva exatamente essa beneficiosidade e pronto, e depois as coisas pronto, ficam sem, neste caso, sem que o pai possa estar com o filho, em guarda certo. partilhada. E Portanto, essa e coisa que, às que é vezes mais para o meu do que para o homem, isso é muito subjetivo. É para os dois. ok, Eu que eu te digo, eu perdi sim, amigos porque me divorciei. certo, certo, certo. É para os 2 de maneira diferente, não é? De maneira diferente. Eu estava a pensar que às vezes eu sei, por exemplo, um caso em que a criança ficou com a mãe, também determinado pelo Uhum. tribunal, e de facto se calhar não foi o melhor para a criança, não é? Pois. E com isto não quero dizer de todo que as crianças não devem ficar com as mães, não é isso, obviamente, né, mas se calhar às vezes não é tida em conta a circunstância pessoal, e as circunstâncias, o contexto do casal e da criança e da dinâmica entre cada parte do casal e as crianças, né, e às vezes isso depois tem resultados que se calhar não são os melhores, não é? Quer para os pais, quer Sem para as dúvida, sim. crianças. Aliás, eu na altura que eu escolhi a casa que comprei, é uma casa que é pequena, é aqui em Alfama, pronto, mas é uma casa que tem 2 quartos, ou seja, uma casa que está composta para
condições para a minha filha. Pronto, tem um quarto para ela, pronto, tem as condições todas que ela necessita. Estou a mobiliar a casa ainda, porque as coisas pronto, vão aos poucos, não é? Nós não temos assim muito dinheiro de vez em quando, portanto vamos tendo e temos que ir fazendo as coisas um bocadinho sobre o ritmo que tem que acontecer. Pronto. Mas é daquelas coisas que, mesmo assim, mesmo com todas as condições do mundo e com todas as boas perspectivas e as boas intenções, não se atribui a guarda partilhada a um pai neste país. Sério, nós somos muito primitivos nesse aspecto ainda, mas muita gente não faz essa ideia porque, pronto, gasta muito dinheiro em tribunais pronto, e consegue fazer com que arranjar advogados melhores, pronto, para conseguir estabelecer um acordo mais vantajoso para ambas as partes, mas primariamente o filho fica sempre com a mãe ainda. É um pouco isso, a sério, é um pouco isso. Infelizmente. Olha, voltando um pouco à mentira, tu achas que há pouco o que dizias de em Portugal se mentir bastante socialmente, não é? Achas que isso tem a ver com uma certa decadência dos valores ou da ética social? Acho que tem a ver com medo, acima de Hum, tudo. Nós somos pessoas com muito medo. E o medo traz estas consequências. Traz consequências de aversão à incerteza. uhum, Pronto. E essa aversão à incerteza faz com que a gente tenha que mentir, pronto, de certa forma, muitas situações para não ferir. Pronto. Ou seja, para proteger. Porque isto aqui, ao fim e ao cabo, isto aqui é uma forma protetora, não é? uhum. E para proteger a gente mente. É uma coisa Estás- que nós vimos isto acontecer nos nossos avós, nossos pais, não é? Eles, para nos protegerem, eles mentiam-nos. Yeah, exato. Isto não é dito assim, ninguém diz isto, mas Uhum, é aquilo que nós sentimos, não é? Eles, para é nos verdade. Sim. protegerem, eles mentiam-nos. Eu acho que às vezes ainda acontece isso, por exemplo, em casos de doença, quer na família, quer mesmo às vezes nos hospitais. Quando a minha mãe esteve doente, gravemente doente, eu achava inacreditável como é que os médicos e a equipa dos médicos, e atenção, ela estava no hospital em Coimbra, Uhum. como é que os médicos tinham alguma renitência em dizer à família a extensão da gravidade da doença da minha mãe. Hum. E eu fiquei, obviamente, super chateada com os médicos e um dia fui lá e falei com o médico responsável, disse: "Ou me diz toda a verdade ou então eu apresento uma queixa", Uhum. porque eu sou familiar da minha mãe, obviamente ela é doente, mas ela não tem capacidade para tomar decisões, eu sou a pessoa responsável por tomar decisões em relação à saúde dela e, portanto, eu preciso de saber tudo, não vai estar, a dizer só meias verdades, Uhum. apesar de ser uma situação difícil. E, portanto, eu acho que isto da mentira, às vezes, trespassa várias dimensões do nosso viver social. Sim, sim, quer dizer, estamos a falar aqui de uma situação delicada, clínica, não é? Pronto, mas lá está, mas acho que nenhum contexto é desculpável. Eu acho que mais vale as pessoas dizerem que, ok, ocorre esta situação, epá, e então tentamos aproveitar o tempo, Sim, basicamente, não é? sim, É aquilo que já aconteceu em familiares meus, em que, olha, há esta situação, pronto, o tempo é este, aproveitem. exatamente. Mas Mais há vale dizer muito isso, mais vale ser frontal, é não é? Mais verdade, vale ser. eu concordo. Mas há muita gente que mente aos familiares. Pois, E eu pois, pois, pois. não por exemplo, uma tia minha, isto só para dar um exemplo muito pessoal, uma tia minha sabia a gravidade da doença da minha mãe e pediu aos médicos para não dizerem à minha mãe e inclusive quando falava com a minha mãe também não admitia a gravidade, não é. Tive Uhum. que ser eu, claro, não é, a trazer a verdade desagradável e Mas não é feia. desagradável, não é desagradável e feia, é a verdade, É ponto. verdade, exatamente. Eu digo Não há mais nenhum isto adjetivo, não há nenhum adjetivo para a verdade. concordo, mas eu digo isto em referência a eles, não é? Para eles era uma verdade que era feia e desagradável, não Uhum. é? Mas lá está, mas é aquilo que tem que acontecer. Se há formas de apresentar a verdade, é pá, sim, claro que sim, obviamente. Claro, Pronto, pois. e essa forma de apresentar a verdade é que nós temos que trabalhar, pronto, às vezes.
E temos que o fazer, e pronto, e fazemos, e da forma mais positiva possível. Sim, pronto, isso não é mentir, lá está, isso é uma forma de empacotar a comunicação e devolver, não é? Portanto, Uhum. isso não tem nada a ver com mentira, isso tem a ver com que, ok, a verdade é esta, então vamos embelezar a verdade se for uma verdade assim menos, pronto, menos boa, não é? E vamos então devolver esta verdade exatamente ao receptor, portanto, para que ele Uhum. veja isso de uma forma de bom tom, não é? Portanto, que abrace isto da melhor forma possível e não de uma forma negativa. Uhum. Esse trabalho é nosso, pronto, mas é preferível nós fazermos esse trabalho de embelezar a verdade do que estarmos aqui a mascarar coisas, a mascarar, Uhum. pronto, a verdade, ou neste caso mentir. Uhum. E eu acho que isso é outro dos grandes problemas que nós temos, é como comunicar bem, não é? Como Comunicar bem é dizer, muito difícil, é é muito difícil, difícil, é é muito difícil, é. difícil. É muito difícil, isso é uma coisa já milenar. Podíamos aqui entrar aqui na nossa formação de comunicação, mas acho que não vale a pena. Sim. mas, mas pronto, mas eu acho que acima de tudo é nós sabermos interpretar primeiro, ok? Trabalhar e depois transmitir. Pronto. Portanto, fazer uma pausa, ok? Fazer uma pausa, Uhum. um momento de reflexão. Isso é muito importante. Agora, estar a mentir não é o melhor caminho. Nunca é o Uhum. melhor caminho. É fazermos uma pausa, refletir sobre aquilo que nos foi transmitido e ver qual é que é a melhor forma de que o receptor, que não tem o mesmo tipo de interpretação que teve o nosso emissor, para nós entregarmos a mensagem. Pronto, Uhum. este trabalho não é fácil, eu sei que não é fácil, não é confortável de todo, mas nós temos que o fazer. Não é? Portanto, eu Uhum. acho que nós temos. Acho que a pessoa que está do outro lado quer que a gente faça este trabalho. Acho que fica muito agradada para a gente fazer um trabalho bem feito neste lado. Sério. Uhum. Nós podíamos entrar aqui por outro caminho, que não vamos entrar, na questão de não há só uma verdade, há várias verdades, não é? Mas às vezes o que eu acho que é importante é que eu tenho encontrado muitas pessoas que se sentem muito confusas com a informação, não é? Seja ela a nível pessoal, ou seja ela a nível mais institucional ou mais geral, não é? E às vezes como eu dizia há pouco, é difícil perceber a mentira ou a manipulação. E como tu dizias, e eu acho que uma das formas é procurar fontes, sejam elas fontes pessoais ou fontes mais, institucionais, não é? E sobretudo diversificar, não é? Diversificar essas fontes. Portanto, procurar perceber a origem da informação, e qual é a qualidade dessa origem, não é? Porque às vezes a origem ser do Facebook se calhar não é a melhor origem, não é? Por exemplo. Sim, sim. As fontes. Primeiro, é assim, a maior forma de nós convencermos a nossa comunicação, ou seja, tornar comum a nossa mensagem, é exatamente termos conhecimento de causa. Pronto. Ou seja, eu tenho este exemplo. E então havia uma pessoa de marketing, que agora não me recordo o nome, mas que dizia uma coisa muito, muito boa, em que tu diz-me algo, ou transmite-me algo, e eu vou-me esquecer. Envolve-me e eu vou-me lembrar sempre. Ou Hum, seja, basicamente que quando nós nos envolvemos, quando estamos lá, na linha da frente, em qualquer situação, é que a gente se envolve com aquilo que está a acontecer, com aquilo que está a ocorrer, e não temos só portanto, uma forma de pensar, temos aqui várias maneiras e várias frentes. uhum, É uma forma de nós dizermos, eu estive lá, ok? Eu tenho esta perspectiva, e tenho esta, e tenho esta. Eu estive lá nas várias perspectivas, eu sei. Pronto. É a uhum. melhor forma de se transmitir a mensagem para mim. É dizer que realmente eu estive naquela situação, nestes contextos, percebo as carências da A, B e C. Pronto. E é uma coisa que muita gente não faz, as pessoas acabam por ser um bocado aquilo que costuma dizer os treinadores de bancada, não é? Sim. Pronto, que não falam um bocadinho sem conhecimento de causa. Portanto, o conhecimento de causa é muito importante. Eu acho que quando nós realmente estamos no terreno, e passamos exatamente pelas situações, é outra coisa completamente diferente. E de facto assim conseguimos, com exemplos, com dados, com provas dadas, conseguimos realmente transmitir as mensagens muito melhores, sem dúvida. Sim, porque às vezes há diferença entre uma opinião, não é? E
ter conhecimento de causa, são coisas Claro, claro. diferentes, não é? E não estamos a E falar às de ve factos académicos, estamos a falar de conhecimento de causa empírico, ok? exato, exato, exato. É porque às vezes as opiniões passam por verdades, não é? E não Exatamente, uma opinião é uma opinião apenas, não é? exatamente. Sim, sim. Uhum. Hugo, estamos a chegar ao fim deste episódio. O tempo passa que é um instante, não é? E já lá vão 50 e tal, pois é. É verdade, é verdade. Hoje a conversa foi com Hugo Mendes. O Hugo é gestor de marketing, com formação pela Universidade Europeia e é também fotógrafo com formação pela ETIC. Exerce atividades na área do design, programação e usabilidade há 25 anos e quase sempre como autodidata. Diz que o que gosta mais é de viajar, aprender com várias culturas, dos verdadeiros amigos e de partilhar experiências com eles. Obrigada, Hugo, por este tempo bem passado. Obrigado, Anabela. Está bem? Obrigada, Hugo. Obrigado. Quanto a nós, vamos regressar na próxima semana com mais uma conversa sobre a nossa extensa mente. Podem ouvir todos os episódios no canal de YouTube, Spotify ou Google Podcasts e deixem os vossos comentários, opiniões e sugestões nestas plataformas ou na página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente. Em breve haverá também uma página do Instagram, portanto estejam atentos. Tenham uma ótima semana e até breve.